Nós estamos falando sobre as últimas palavras de Jesus, uma série de mensagens, e já falamos sobre a palavra de perdão, que foi o primeiro domingo da série. Depois nós falamos também sobre o que, irmãos? O segundo domingo? Palavra de salvação. A primeira palavra de perdão, o próprio Senhor Jesus ali sendo crucificado, faz uma oração ao Pai e diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E ali discorremos o que isso representa e como essa oração chegou até nós, gentios, que fomos alcançados por essa oração salvadora, intercessora de Jesus. Semana passada nós falamos a segunda mensagem da série, falando sobre a palavra de amor e de graça do Senhor Jesus para com os perdidos que ali estavam, manifestando de fato o quanto aqueles dois marginais, aqueles dois delinquentes que estavam ali representavam a sociedade, a humanidade, e como um foi alcançado pela salvação e o outro se perdeu completamente. E estudamos e meditamos um pouco sobre a palavra da salvação que chegou ali para aquele homem e como aquela salvação chegou até nós. E hoje nós queremos falar um pouco mais sobre essas últimas palavras de Jesus, indo para a terceira palavra de Jesus, que é a palavra de compaixão. Palavra de compaixão. Os irmãos têm tido a oportunidade de não apenas estarmos aqui meditando e refletindo sobre a palavra, mas tendo a oportunidade no decorrer da semana também de receber o áudio, antes o vídeo, mas como nós temos tido dificuldade aqui com a internet, não está saindo com muita qualidade o vídeo, mas pode ouvir e revisitar o texto e avaliar e pedir ao Senhor para que Ele possa te ensinar continuamente sobre essa mensagem que foi ministrada no domingo. Isso, inclusive, a gente faz base para o princípio da meditação, da reflexão e do discernimento bíblico. E essa palavra de compaixão nós vamos olhar na perspectiva do evangelista João. João, a partir do capítulo 19, 24 a 27, vai trazer ali a experiência de Jesus na cruz, e aos pés, literalmente, de Jesus havia Maria, a sua mãe, e João, o seu apóstolo mais novo, também chamado de apóstolo amado, ou discípulo amado. E eu queria que você olhasse o texto comigo, visitasse esse texto comigo, para a gente conseguir identificar aqui o que é que de fato essa palavra de compaixão pode ressoar ou ressignificar para as nossas vidas hoje. Eu vou ler a partir do versículo 23. João, capítulo 19, versículo 23 ao versículo 27, diz assim: Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhes as vestes e fizeram 4 partes. Para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Senhor, obrigado pela tua rica, poderosa e suficiente palavra, que por si só é vida
é espírito, é semente, é a tua voz. Não queremos ouvir o homem. Por mais que haja eloquência, por mais que haja convencimento, queremos nessa manhã estar com os ouvidos da alma e os ouvidos da escuta atentos para o teu Espírito falar conosco. Estamos completamente livres para sair daqui desafiados pelo Senhor. Muito obrigado por esse dia e por essa palavra, em nome do Senhor Jesus. As últimas palavras de Jesus nos conduzem para uma estrada dentro do próprio coração de Deus. Seja o perdão que Ele manifestou, seja o amor que Ele externou pela salvação ao perdido, seja a palavra de compaixão que Ele expressa, não apenas por esses que estavam ali perto dele, sofrendo a sua dor, e em comunhão com Ele, sofrendo as dores também. Na realidade, o amor de Deus nos convida a compreender a dimensão e a graça extraordinária desse amor para com as nossas vidas. E nesse episódio registrado pelo evangelista João, e como nós sabemos, é um especialista em manifestar com palavras o amor de Deus. A prova disso é que ele também é chamado o apóstolo do amor. Nós vamos buscar olhar na perspectiva de que essa palavra de compaixão, ela teve duas vertentes muito significativas. O que é que nós podemos aprender com esse episódio de compaixão manifestada por Jesus ali na cruz? Nós podemos aprender que a compaixão de Deus alcança o sofredor. Como também podemos reforçar que a compaixão de Deus é alcançar o pecador arrependido. E com base nesses princípios, eu queria então que você visitasse comigo a primeira parte desse texto, em que nós vamos refletir um pouco, que diz: ora, Jesus vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. A primeira coisa que nós vamos olhar nesse texto para meditarmos e refletirmos sobre a compaixão de Jesus, palavra de compaixão que ele expressa na cruz, é a sua compaixão pelo sofredor solitário. E ali a perspectiva de Jesus é olhar para a mãe e olhar para o discípulo mais novo. Então, antes de entrar de fato e de verdade nas trevas densas que iriam cobrir toda a terra, antes de entrar na expressão mais dolorosa da crucificação de Jesus, em que toda a terra ela vai entrar em trevas, perto desse auge do sofrimento de Jesus na cruz, ele olha para essas duas pessoas com um olhar de compaixão. Primeiro é visitarmos o sofrimento de Maria. Irmãos, nós não enfatizamos muito a teologia de Maria, porque temos medo, inclusive, de que crentes passem a adorar Maria também. Então a gente evita, porque é muito claro na perspectiva do evangelista Lucas, que ele expressa ali nos seus primeiros capítulos que a própria Maria, ao reconhecer Jesus, primeiro ela o adora, ela reconhece que precisa da salvação dele e ela reverencia, então tira e cai por terra toda essa ideologia de idolatria à pessoa de Maria. Mas nós não podemos desmerecer que a história de vida de Maria foi uma história de vida difícil.
A gente está em pleno século 21, indo para 22, como alguns já falam, pós-modernidade. A gente não pode ter de forma nenhuma a percepção do sofrimento de Maria, porque nós estamos aí em uma margem de 2000 anos de diferença, mas nos dias de Maria ela passou por dificuldades, e desde a comunicação que o anjo trouxe para ela a certeza de que ela geraria o Salvador, começa a história de sofrimento de Maria. Ou vocês acham que naqueles dias era fácil ir com um burrinho, uma pessoa gestante, viajando horas e horas em cima de um burro? Ou a gente pega nosso carro, faz uma viagem tranquila, né? Alguns carros automáticos fica mais fácil, mas naqueles dias eram dias difíceis. Ou vocês acham que era fácil para Maria receber um edito romano em que estabelecia a certeza de que todas as crianças abaixo de 3 anos seriam mortas? E aí foge de novo. Ou vocês acham que foi fácil para Maria enfrentar José? Em uma sociedade extremamente patriarcal, uma sociedade que desvalorizava completamente a mulher. E graças a Deus que Jesus veio restaurar isso. A história de Maria não foi fácil. Ou vocês acham que foi fácil também parir Jesus no meio de animais? Sem nenhuma infraestrutura hospitalar, sem nenhuma condição de profissionais técnicos da área para fazer o parto. Ou vocês acham que isso, foi pim-pim-pim, foi um parto fácil? Não foi, irmãos. Foi tudo muito difícil. Foi muito difícil tudo. E toda a vida de Maria foi assim. Os insultos iniciais da sua gravidez, ao ser até comparada com uma prostituta, porque era uma mulher que estava em compromisso com outro homem que parece grávida. Ou os irmãos acham que Maria não sofreu isso? Foram muitos sofrimentos. E o auge do sofrimento de Maria foi a trajetória do seu filho. Toda a caminhada de Jesus, Maria estava muito próxima. Alguns historiadores dizem que a história bíblica ausenta a pessoa de José a partir dos 12 anos, quando Jesus vai até o templo e ali discute com os doutores. Até ali a gente vê o cenário histórico, José presente. Daí por diante a gente não vê mais. Alguns historiadores dizem que parece que José nesse período morre. Ou seja, fazendo uma conjectura histórica, pode ser inclusive que Jesus tenha sido educado por Maria a partir de 12 anos sozinha. Mas na crucificação, a gente vai encontrar o ápice da mulher Maria, da mãe Maria, ao ver o seu filho justo, sem pecado, sem falha, um cidadão judeu de exemplo, sendo crucificado, e a pior forma de morte. Os irmãos acham que Maria estava ali contemplando, não, mas a promessa foi essa, então ele tem que passar por isso mesmo. Não. Maria estava ali completamente fragilizada, no auge do sofrimento humano, e diante da concepção da desigualdade de amor dos pais, diante da sociedade, diz que o amor de mãe é maior do que o amor do pai, né? Um amor muito grande por Jesus. E ela ali estava sofrendo. Primeira coisa que eu vejo nesse texto, que eu fico extremamente apaixonado por Jesus, é que ele também estava sofrendo. Ele estava tendo as piores dores físicas, dores emocionais, mas o que me apaixona com essa pessoa chamada Jesus de Nazaré, é que ele não olha para ele, para a sua dor, para o seu sofrimento, para a sua angústia, ou pede ao Senhor, Pai, me livra dessa dor, desse sofrimento. Não, ele olha para aquela mulher e cria um plano para restaurar a solidão na vida daquela mulher. Irmãos, se tem alguém que deixou tudo,
E o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, diz que ele saiu da sua glória, da sua posição, porque ele olhou para você, ele se apaixonou por você, e olhe que você não valia nada como eu, mortos nos nossos pecados e delitos, como Paulo fala em Efésios capítulo 2, nós estávamos ali naquele estado, mas ele olhou na eternidade para você e de primeira se apaixonou pela sua vida, e ele se entregou por mim e por você. Ele não olhou para si, ele olhou para a minha vida, para a tua vida, assim como ele olhou para o estado de Maria e disse: filho, ó meu discípulo, aqui está sua mãe, cuida dela. Irmãos, nós somos por natureza egoístas. Se a dor está no seu dedo, você vai olhar para si. Mas aquela palavra de compaixão de Jesus expressava não apenas com palavras, mas com ações, de que ele não olhava nem para si mesmo. Ele estava olhando para o sofrimento de sua mãe. Ele estava olhando para o sofrimento da humanidade. E como ele é pai de misericórdia, ele deixa de olhar para si mesmo, ele deixa de absorver a sua própria dor e assume a dor do outro. E desde a história da humanidade, a solidão sempre foi um sofrimento muito grande. Por isso que o Senhor fez a mulher. Porque dentro da perspectiva de Deus, tudo perfeito, o habitat perfeito, mas o homem estava lá com a relação suficiente com Deus, mas precisava da relação com outro humano. E a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Ela está vendo a possibilidade de ser completamente desamparada, e a gente precisa lembrar que Jesus era o filho mais velho. Isso nos traz a lembrança e a perspectiva de que um judeu, filho mais velho, tinha responsabilidade com o pai ou com a mãe. Então, Jesus é fantástico. Ele ali na cruz pensou: como é que Maria vai ficar? Lembre que João, com detalhe, diz que automaticamente Jesus, falando para João, o que é que ele fez? Tomou a partir daquele dia Maria para estar com ele. Os discípulos, nessa caminhada, nessa jornada com Jesus, nessa relação maravilhosa com Jesus, quando houve a possibilidade de que Jesus ia deixar e que eles andariam sozinhos, que ele ia voltar para o Pai, os discípulos entram em desespero, eu também entraria, e ficam todo meio assim, e aí Jesus vai de forma muito maravilhosa dizer: não se preocupem, eu vou mandar um Consolador. Ei, irmãos, você não está só. Você não está só. Sabe quem é que está andando com você, quem está dentro de você, agindo com você? O Espírito Santo de Deus, que é Deus. Porque Jesus, quando ele planejou esse plano da salvação com o Pai na eternidade, ele fez: Pai, e quando eu voltar para ti, quem é que eles vão ficar? Eles vão ficar sozinhos? O Pai disse: não, eu vou mandar o outro Consolador, para que eles não estejam só. E é por isso que ele diz que eu sou Emanuel, eu sou Deus contigo, porque ele não está presente conosco enquanto pessoa humana, porque hoje ele está em glória, mas ele está com o seu Espírito, porque foi ele que mandou o Espírito da verdade para agir, consolar, cuidar. Então nós não estamos sozinhos. Olha, é um segredo para a gente não entrar num processo depressivo. Eu não estou só, o Espírito Santo está comigo. Mas as dores estavam sendo muito grandes para Maria, mas havia uma dor ainda maior ali. Irmãos, eu estava meditando nesse texto e eu pensando: rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Por que o evangelista João registra o fato de que as vestimentas de Jesus foram todas ali rateadas entre os centuriões, os soldados romanos, mas a túnica ele não lascam, ele deixa na sua íntegra? Quando o evangelista traz um episódio à parte na história, é porque ele quer chamar a atenção que esse fator tem um sentido espiritual muito importante. Os historiadores, principalmente Flávio José, ele vai dizer que a túnica de Jesus foi dada por Maria quando ele começa seu ministério. Era uma vestimenta sem corte e sem costura.
E para a cultura judaica, a túnica, quando a mãe dava ou o pai dava, e a gente vai ver essa história toda lá dos patriarcas, nós vamos observar que quando eles recebem esse presente, é um símbolo profundo de relação emotiva e de relação de afeto. Irmãos, se liguem muito nisso. Quando os soldados estavam ali pegando as vestes de Jesus e vai pegar na túnica, automaticamente Jesus chama a atenção de Maria. Maria, ei, para que ela não olhasse, não visse o símbolo da sua relação de afetividade e de amor sendo ali dilacerada, sendo ali desfeita, porque para ela era o símbolo de que a sua relação com Jesus estava sendo completamente rompida. Então ele chama a atenção e desloca o olhar de Maria para ele, para que ela não ouvisse aquele símbolo da sua unidade com seu filho sendo quebrada. Ele estava ligado em tudo. Como se você pensasse, se Maria estiver observando esse soldado fazendo alguma coisa com essa túnica que ela fez de forma especial para mim, que é o nosso ponto de afetividade entre filho e mãe, o sofrimento dela vai ser maior, então eu tenho que tirar a atenção dela disso. Tem algumas vezes que, e isso até de forma inconsciente e de forma até sobrenatural, há situações da nossa vida que o Senhor não deixa a gente olhar, não deixa a gente passar, Ele já desvia, porque o sofrimento e a angústia seria muito grande. Aquilo que Ele permite, o apóstolo Paulo já disse que está dentro dos nossos limites. Mas a gente não imagina tamanhos sofrimentos e angústias que nós, nessa caminhada da jornada, nessa terra, poderíamos passar, que o Senhor nos desvia, que a gente nem imagina. E há outros sofrimentos que está dentro da nossa perspectiva de passar, de suportar, mas que Ele sabe que seriam danos emocionais e até alcançar os danos espirituais. Nesse sofrimento, Ele consegue tirar nossa atenção daquele sofrimento, daquela dor. Aí a gente lembra de um louvor, a gente passa por aquele episódio lembrando daquele louvor, cantando aquele louvor traz um ressignificado, a gente canta o ano todo ele, mas naquele episódio, naquela experiência de dor, a gente ouve esse louvor e esse louvor tem outro significado para deslocar o nosso sentimento, deslocar a nossa atenção daquela dor, porque seria muito maior. E Deus cria inúmeros mecanismos, porque há muita compaixão no coração do Pai. Chega na túnica, Ele chama Maria. Maria, você não vai ficar só. Aqui, ó, seu filho. Aí está seu filho. É uma profunda expressão de carinho e de compaixão de Jesus para o coração de Maria. Eu não sei porque dentro da nossa humanidade, na nossa jornada cristã, há alguns momentos na nossa vida, e isso tudo nós cantamos também hoje, tudo isso faz parte da graça e do amor de Jesus por nós, mas tem episódios nas nossas vidas que a gente passa, que a gente tem um flash de desequilíbrio em achar que estamos sozinhos, que Jesus não está conosco. Tem momentos assim, tem momentos que, poxa, a situação que eu estou passando, o Senhor deixou. Irmãos, o Senhor é interessado com os mínimos detalhes da nossa vida, Ele não deixa passar nada. E lembre uma coisa, Ele não dorme, Ele não dormita, Ele não está dentro da perspectiva do nosso tempo, Ele não está na crise da pandemia, Ele não está na crise geoeconômica, Ele é Deus e Ele cuida de nós e Ele não volta atrás porque Ele disse que cuidaria. Então esse flashzinho insano que passa na nossa cabeça em dizer assim, mas parece que Deus me abandonou, Ele não está vendo que eu estou passando por esse sofrimento? Tá. E Ele está observando. Mas será que o segredo, embora simplista dizer isso, será que o segredo não está em a gente realmente deixar esse problema que vai se agigantando diante dos nossos olhos e olhar aquele pequeno homem de Nazaré que se tornou hoje um Senhor sobre todas as coisas, que está tudo sobre os seus pés, e dizer, Senhor, o problema é grande, mas o Senhor é maior. São coisas simplistas
que deveria trazer à nossa memória, os nossos sentidos, na hora que a gente está passando por essas dores, esses sofrimentos, e lembrar assim: poxa, eu estou passando por tudo isso, está me esgotando mesmo, está terrível, eu estou me sentindo sozinho, mas Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está comigo, porque o Senhor diz sua palavra. Por que a gente não medita, a gente não reflete, a gente não invade essa perspectiva bíblica em perceber que realmente Ele não mente, a sua palavra não volta atrás, tudo que Ele falou está se cumprindo, e porque nesses momentos a gente acha que Ele não vai cumprir com sua palavra, que diz conosco, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, parece que nesses momentos a gente esquece disso. Ele estava ali na cruz, ligado em Maria. Ele está nos altos céus, governando todas as coisas, completamente conectado. Olha, a conexão daqui da internet cai, mas a conexão com Jesus não cai. Está ligado. Todos os seus passos, todas as suas decisões, todas as suas lutas, todos os seus desafios, tudo que passa no seu coração, o que passa ao redor de você, aqueles que se levantam para ser inimigos nossos, colega de trabalho, o chefe que está ali, tudo está diante dos olhos do Senhor, porque Ele não perde de vista os seus. Mas Ele também amou João, não só foi só Maria, Ele também amou João. Aí vem a outra particularidade, agora é uma particularidade minha com Deus. João tinha um relacionamento bem atípico com Jesus. Eram 12, mas ele era o mais aconchegado, era o mais próximo, era o que tinha mais contato com Jesus. Eu acredito que nessa caminhada ele sempre abraçava o mestre, ele sempre estava ali pertinho do mestre, não era apenas porque ele era o mais jovem, havia alguma coisa diferente. E a diferença de tudo isso, a gente percebe inclusive que o próprio mestre, ele abre o seu coração em Apocalipse capítulo 1, ele diz que é a revelação de Deus dada ao Filho, e o Filho dado através do anjo a João. Por que essa revelação culminante de toda a história da humanidade foi revelada a esse discípulo, que lá era o mais novo, era o mais imaturo, e cá é o apóstolo sofredor? Havia alguma coisa especial. E aí, quando eu falo da minha particularidade com Jesus, é porque o reino de Deus é um reino de uma família muito grande, mas eu sou João na vida de Jesus, não sei você. Eu gosto de estar perto dele, e eu sei que isso não quer dizer nada com as minhas insignificâncias, os meus erros, as minhas falhas. Eu gosto de estar com Jesus, eu gosto de falar com Ele, eu gosto que Ele me repreenda, eu gosto quando Ele revela as coisas da sua palavra. Se eu pudesse, eu estava abraçado com Ele o tempo todo. Se eu pudesse, ao dirigir, ao andar, ao pegar o transporte, ao ir no Bom Preço, onde fosse, no mercado. Eu não estou fazendo nenhuma propaganda para o Bom Preço, nem Bom Preço mais é, né? Eu gosto de estar com Ele, eu não sei você. Mas o mais interessante é que essa iniciativa não é algo que partiu de mim, mas parte sempre dele. Discípulo, querido, meu amigo, eis aí tua mãe. Você não vai ficar só não, viu? Vai ter alguém que vai cuidar de você. Por mais que Pedro não tenha muita tolerância, porque Pedro é mais, consanguíneo, não queira te instruir, te orientar, ela vai cuidar de você. Ele caminhou 3 anos com Jesus, aproximadamente, conviveu com Jesus. Jesus sabia quem ele era. Essa caminhada que você tem com Cristo, Ele sabe quem você é, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe como vai cuidar da gente, Ele sabe quais são as pessoas que Ele vai colocar em nossa caminhada, Ele sabe as experiências que Ele vai permitir que a gente passe, Ele sabe toda a trajetória da nossa história, porque Ele tem um relacionamento. Quem tem um relacionamento com Jesus é mutuamente conhecido. Ela vai cuidar de você, você não vai ficar sozinho não. Ela vai estar com você e você vai estar com ela. Poxa, tanta coisa para Jesus pensar. Pensou em um discípulo imaturo, jovenzinho? Os seus discípulos, para Jesus, todos são importantes.
Não existe condição, status, raça, nacionalidade que faça diferença da sua manifestação do seu grande amor. Jesus, ele nos ama, e ama com particularidades. Não fique pensando que Ele não conhece você não, porque Ele te conhece e Ele te ama a si mesmo. Como nós cantamos aqui, sendo forte ou fraco, Deus me ama. E Ele tem compaixão de nós. Ele, sofrendo ali na cruz, passando por todas as adversidades, por todas as lutas, levando todo o pecado da humanidade, Ele olhou para João, com compaixão, com amor. Mas a gente vai observar que o texto, quando fala sobre a necessidade de absorvermos a compaixão do Senhor Jesus, nós podemos lembrar que João também, assim como os outros, o deixou, abandonou, mas voltou, porque foi atraído por essa graça. A compaixão do Senhor Jesus pelo servo pecador arrependido só traz ainda mais a maior dimensão dessa graça sendo estendida para esse pecador restaurado. Eis aí a tua mãe. Eis aí a tua mãe que vai cuidar de você. Por que razão, ou quais as razões pelas quais os discípulos abandonaram a Jesus? Medo, escândalo, vergonha. Alguns abandonaram o Senhor Jesus porque não queriam perder as suas vidas diante de um império que estava perseguindo e matando. Outros tinham até conhecimento, mas não tinham confiança e convicção de que realmente Jesus era o Salvador. Parece que é aquela semente que cai nos espinhos, que por não ter profundidade, as adversidades, os medos, as incertezas, as inseguranças, fazem com que a semente morra. Por que até hoje nós estamos vendo tantas pessoas abandonarem a Cristo? Interessante que quando João volta e está aos pés da cruz, junto com essas mulheres que ali estavam acompanhando o Senhor Jesus, Jesus, ele não apresenta uma palavra de juízo sobre João, uma repreensão de julgamento. Você também me abandonou, agora você voltou? Pelo contrário, ele manifesta uma expressão de compaixão e de amor. Por quê? Porque o Senhor, ele ressignifica as nossas insignificâncias. É diante daquele abandono que Jesus torna João um dos maiores apóstolos da história. E que no ápice da revelação, da culminância da revelação bíblica, o fechamento da revelação bíblica, ele compartilha com esse apóstolo. Pode ser que essa manhã você esteja se sentindo um pouco assim como Maria, sozinho, sem companhia, sofrendo, sem esperança, e com sua túnica sendo sorteada para outros. Coração ferido, triste. Pode ser que você esteja se sentindo assim. Ou também pode ser que essa manhã você esteja na condição de João,
arrependido de uma decisão errada, aquebrantado, olhando um pouco longe para a cruz, com um mix de sentimentos, de medos e incertezas. Mas agora você retornou para a cruz. E você está vendo nosso Jesus sofrendo ali. Você está ouvindo Ele ressoar esta manhã de novo em dizer que eu cuido de você. Quando Jesus olha para Maria e diz: eis aí aquele que vai cuidar de você, o Senhor Jesus nos chama a visitar sua compaixão com o olhar de fora, saindo das adversidades, das lutas, e ao mesmo tempo antecedendo a resolução do problema, quando tira Maria do foco da solidão e mostra a resolução da sua graça e da sua compaixão. Pode ser que fora de você, fora do seu passado, fora da sua história, pode ser que fora de todo seu sofrimento, toda a sua angústia, o Senhor queira tirar o seu olhar dessa dor, dessa tristeza, desse sofrimento, dessa relação muitas vezes tão fragilizada com Ele. Veja para fora o que o Senhor tem lhe dito nesta manhã. Pode ser também que você hoje esteja recebendo uma palavra do Senhor em olhar para você e dizer assim: ó, eis aí, ó, está aí teu filho. Filho no sentido de alguém que cuida, alguém que vai dar atenção, alguém que vai caminhar junto. Pode ser que essa manhã o Senhor esteja realmente colocando isso diante de você. Eis aí alguém para conviver com sua dor, com seu sofrimento, com a sua tristeza, caminhar junto. Consolar na hora que precisar de consolar. E aqui o sentido não é apenas da questão conjugal, mas a questão da fraternidade, do caminhar junto. Em um século onde nós estamos vivendo tão individualizados, a igreja é uma comunidade que anda na contramão. Eu sei que tem sido difícil ser igreja. Igreja na sua perspectiva bíblica, principalmente de fraternidade, de comunhão, de relacionamento, de amizade, tem sido difícil. Nós estamos completamente consumidos pelo século, pelas atividades. Nós não temos mais tempo, nos reunimos cada dia menos, temos cada dia menos contato. As nossas casas estão sendo cada dia mais apartamentos, onde a gente não tem nem espaço para acolher os nossos amigos. Estamos vivendo e caminhando em uma sociedade onde vamos mais adiante ter um resultado de uma sociedade extremamente ferida emocionalmente. Hoje as pessoas não querem ter contato, as pessoas não querem falar um com as outras, não querem serem confrontadas, exortadas a serem transformadas. Hoje tudo se tornou líquidos, artificial, tudo virtual. A igreja é uma comunidade que é convidada a andar junto. Não existe igreja separada. E é uma exortação para a gente. É uma exortação para as nossas vidas, para que a gente possa atentar para a realidade que nós estamos vivendo hoje e dar passos significativos na contramão dessa sociedade que cada dia nos isola e nos leva para realidades de relacionamento cada dia mais líquidos, descartáveis. Quem era amigo ontem já não é hoje. Até o sentido de membresia mudou.
Quem era membro ontem, já não é hoje. Sentimento de pertencimento, de envolvimento, de relacionamento está se acabando. E eu estou falando na perspectiva da igreja. Passado bem recente, a gente comia juntos, a gente saía juntos, viajava juntos, as nossas casas eram maiores e estavam sempre cheias, e diga-se de passagem, a minha casa era bem pequena, e sempre muita gente, era sempre muita comida, porque quanto mais gente, mais comida, mas nós não fazemos parte do jargão bíblico em dizer que crente não bebe, mas come, porque aqui todo mundo come de forma saudável, amém, irmãos? Eu lembro que algumas vezes, meus irmãos estão aqui, a nossa casa era muito pequena. E como alguns irmãos, eles moravam mais distante do nosso contexto ali de igreja local, então o Painhão fazia no sábado, era a reunião de jovens no sábado de noite, o Painhão fazia uma panela de feijão, e manhã assim, para que essa panela toda? Por quê? Porque ele sabia que muitos daqueles jovens não iam voltar para casa, porque também não tinha nem dinheiro. Então dormiam lá em casa. Para o quê? Para domingo de manhã nós estarmos cedinho na escola dominical. Então ele já preparava aquela comida. Eu sei que nós estamos em tempo de pandemia, mas quando foi que você fez um café e chamou o pastor para tomar? Pastor, vem tomar um café aqui. Eu estou falando pastor porque se o pastor não está sendo chamado, imagine. Não, irmãos, não tem mais isso. Não tem mais isso. A gente perdeu isso. Perdemos o senso de fraternidade. A gente precisa resgatar isso. Deixa passar essa pandemia aí para a gente resgatar. Não é, Cássia? Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Irmãos, já estou finalizando. O Senhor cuida de nós. E como eu tenho dito, e quero reafirmar, a vida eterna é uma vida em comunidade. Se na história, no início da história, um homem foi acolhido pela graça e compaixão do Senhor em ter formado uma mulher, olha que expressão maravilhosa eu fiz, que adjetivo? Expressão de graça, de misericórdia, de amor, criou uma mulher para cuidar e caminhar junto com esse homem. O que é que passa na nossa cabeça quando a gente pensa em eternidade com Cristo? Vem na nossa cabeça uma grande família de filhos e filhas. Eu não vou estar lá só. Eu vou estar com multidão de irmãos e irmãs. Porque o nosso Pai, Ele quer uma grande família na eternidade com Ele. O Senhor cuida. E a gente precisa sair daqui hoje com esses desafios. Com a certeza de que não existe dor e sofrimento pelo qual o Senhor nos deixe passar só. Ele está sempre conosco. Ele olha mais para a gente do que para si mesmo ali na cruz. Ele sabe das nossas fragilidades, Ele sabe das nossas angústias, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe o quanto essa jornada cristã não é fácil, nós precisamos uns dos outros, e volta a falar o que sempre tenho falado: se você passa por luta, se você passa por dificuldade sozinho, é porque você quer caminhar só, porque há sempre alguém. Como João, que se inclinava a sua cabeça diante do Senhor, há sempre alguém que você pode inclinar a sua cabeça. Amém?